Oi pessoal, bom dia. Pessoal, vou colocar uma série de vídeos aí sobre história, tá? Então, vamos começar aí um pouquinho falando de história do Brasil, né? História do Brasil, que é uma matéria tão importante, uma matéria tão legal de se falar, é tão importante falar de história do Brasil, é tão importante a gente conhecer um pouquinho da história do Brasil, tá? Bom, pessoal, a gente começa falando da história do Brasil, certo? Durante o período moderno, tá? Geralmente é assim. Tá fazendo uma ressalva aí que a gente deixa um pouco de lado a história anterior, né? A conquista, né? A descoberta do Brasil pelos europeus. Mas também é importante e eu posso falar isso em um outro vídeo, certo? Pessoal, a história do Brasil, ela então, essa história dita oficial, né? História documental, né? No papel, ela obviamente ela começa, obviamente não, né? Muitas pessoas não sabem. Ela começa no século XVI, tá? Vamos falar um pouco do contexto aí do século XVI na Europa, tendo em vista que foram os portugueses, não é, que vieram para cá, tá? Pessoal, a Europa no século XVI, né, ela estava passando por uma série de transformações, tá? Transformações sociais, políticas, econômicas, certo? No plano aí das transformações políticas, tá? A Europa ela estava deixando de ser aquela Europa medieval, certo? Para se formar uma outra Europa, tá? A Europa fundada e fundamentada no poder centralizado, no poder do rei, certo? Então a Europa ela estava passando por essa transformação política, tá? Então, por exemplo, Portugal, o exemplo de Portugal, foi um dos primeiros países aí, foi um dos primeiros lugares, né, a se formar um estado centralizado, certo? Ou seja, ter um rei, tá? Pela união de vários reinos, né? Existiam ali naquela região da Península Ibérica vários reinos, Castela, Leão, Galiza, a própria Galícia, certo? E aí esses reinos, né, o condado portucalense acabou dando origem a Portugal, que era um dos reinos, tá? Essa formação, essa centralização política de Portugal vai se consagrar com a dinastia de Borgonha, certo? Que é o momento da unificação do reino de Portugal, dinastia de Borgonha, 1096 até 1385, então a unificação. E posteriormente, o rei, tá, de Portugal, ele vai fazer uma aliança com a burguesia, né? Aí é uma outra dinastia, um outro período, que é a dinastia de Avis, tá, 1380 até 1580. Certo? Então Portugal vai ser um dos pioneiros nesse processo de centralização política, tá? E aí, a partir desse momento, nessa aliança do rei com a burguesia numa fase de profunda expansão, vai se lançar ao mar, tá? Então os portugueses nesse momento eram exímios navegadores, né? Conheciam os mares de uma forma nunca antes vista, né? Desenvolveram técnicas as mais aprimoradas, o astrolábio, por exemplo, né, que media a altura das estrelas com relação ao horizonte, tá? E aí eles vão se lançar em busca aí de outras regiões para expandir aí o seu poder econômico, tá? As primeiras regiões aí que faziam parte aí desse processo era a África, né? Então os portugueses começaram a se expandir por regiões ali como a África, né, chegando até a Ásia, certo? Depois, posteriormente, aí numa esquadra, tá, do Pedro Álvares Cabral, eles chegam aqui no Brasil, certo? Então, os portugueses, eles tinham alguns objetivos importantes, tá? Os principais objetivos dos portugueses estão relacionados aos objetivos, eram comerciais, queriam dominar, por exemplo, o norte da África ali por conta do comércio que existia, né? O norte da África, ali a região de Ceuta com U, tá? Era o lugar para onde confluía todo o comércio ali do continente africano, ia para o norte, tá? E dali então mandado para a Europa ou até mesmo para a Ásia, tá? E o objetivo também era justamente a expansão da fé católica, né? Ou seja, existia ainda um ideal cruzadista nesse processo de expansão aí dos portugueses, tá bom? Pessoal, eu vou fazer os vídeos pequenos para não desenrolar muito e para não ficar chato, tá? Então eu vou colocando vídeos aí pequenos para que vocês possam ir acompanhando e do jeito que vocês quiserem, no formato que vocês quiserem aí, beleza? Pessoal, curte aí, dá um joinha e faz esse vídeo aí crescer pra gente postar mais e mais. Falou? Grande abraço, valeu, tchau, tchau. Isso aí. Yeah, man!